Pokémon ETCG X Ruby Sapphire é o nome dado à primeira expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game, a era Advanced no Japão. O conjunto é o primeiro a apresentar Pokémons da terceira geração e Pokémon X no jogo de cartas. No Japão, foi lançada como Expansion Pack, a primeira expansão da era Pokémon Card Game Advanced. É baseado em Pokémon Ruby Sapphire, apresentando Pokémons da terceira geração. A expansão em inglês foi lançada em 18 de junho de 2003, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 31 de janeiro de 2003. X Ruby Sapphire introduziu Pokémon X, um tipo novo de Pokémon. Pokémon X são Pokémons significativamente mais fortes. Quando o Pokémon X é nocauteado, o oponente recebe 2 cartas de prêmio em vez de uma. Pokémon X tem bordas holográficas. X Ruby Sapphire também introduziu um design de card atualizado, que incluiu várias mudanças. A borda à esquerda voltou ao normal, enquanto a borda na parte inferior permaneceu mais grossa para reter o espaço necessário para a faixa Dot Code. Somente a entrada Pokédex foi exibida quando digitalizada. Havia vários círculos à esquerda do card. A janela de arte e a caixa de evolução foram alteradas de ouro para prata. As informações da caixa de evolução, palco e ilustrador foram movidas para baixo da janela de arte. Os símbolos de energia para ataque serão menores e apresentados de forma linear. As informações de direitos autorais foram movidas para o centro na parte inferior do card, assim como o número de identificação exclusivo. Para o pacote de expansão, as bordas esquerda e inferior voltaram ao normal e foram alteradas para prata. X Ruby Sapphire foi a primeira expansão a ser produzida pela Nintendo. No Japão, esta foi a primeira expansão a ter Half-Decks pré-construídos lançados ao lado dela. O conjunto Advanced Expansion Pack é lançado em japonês e coreano. O conjunto japonês estava disponível na primeira edição e na edição ilimitada, e o conjunto coreano foi impresso apenas na primeira edição. O conjunto X Ruby Sapphire é lançado em inglês, francês, alemão, italiano, espanhol e português, com cards também disponíveis como Reverse Holos. A expansão Ruby Sapphire possui 2 decks temáticos, Ruby e Safira. Cada deck temático é embalado com um baralho de 60 cartas, contadores de danos, moeda personalizada, livro de regras, lista de cartas e um playmat para apenas um jogador. O deck temático Ruby da expansão Ruby Sapphire concentra-se em Pokémon do tipo Lutador e Fogo. O deck temático Sapphire se concentra em Pokémon do tipo Água e Grama. Pokémon ETCG X Sandstorm é o nome dado à segunda expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. O conjunto continua a apresentar Pokémons da terceira geração. No Japão foi lançada como Miracle of the Desert, a segunda expansão da era Pokémon Card Game Advanced. É baseada em Pokémon Ruby e Sapphire. A expansão em inglês foi lançada em 18 de setembro de 2003, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 18 de abril de 2003. X Sandstorm foi a primeira expansão da Pokémon USA a ter um card promocional de pré-lançamento afiliado. Sob a supervisão da Play Pokémon, eventos de pré-lançamento sancionados tornaram-se parte integrante do calendário anual e têm sido realizados antes do lançamento de todas as expansões, desde então. O conjunto Miracle of the Desert é lançado apenas em japonês, na primeira edição e na edição ilimitada. O conjunto X Sandstorm é lançado em inglês, francês, alemão e italiano, com cards também disponíveis como raras holográficas, Reverse Holos. A expansão X Sandstorm possui 2 decks temáticos, Caravan e Oasis. Cada deck temático é embalado com um baralho de 60 cartas, contadores de danos, moeda personalizada, livro de regras e lista de cartas. O deck temático Caravan da expansão Sandstorm concentra-se em Pokémon do tipo Grama e Fogo. O deck temático Oasis em Pokémon do tipo Água e Lutador. Pokémon ETCG X Dragon é o nome dado à terceira expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. O conjunto continua a apresentar Pokémons da terceira geração. No Japão foi lançada como Rulers of the Heavens, a terceira expansão. A expansão em inglês foi lançada em 24 de novembro de 2003, enquanto a expansão japonesa foi lançada em 25 de junho do mesmo ano. O conjunto Rulers of the Heavens é lançado apenas em japonês na primeira edição e na edição ilimitada. O conjunto X-Dragon é lançado em inglês, francês, alemão e italiano, com cards também disponíveis como Reverse Holos. A expansão X-Dragon possui 2 decks temáticos, Firefang e Wind Blast. O deck temático Firefang da expansão X-Dragon concentra-se em Pokémon do tipo Água e Fogo. O deck temático Wind Blast se concentra em Pokémon do tipo Grama e Elétrico.
Pokémon ETCG X Team Magma vs Team Aqua é o nome dado à quarta expansão principal de cartas da série X do Pokémon Trading Card Game. Foi lançado como o único subconjunto da era Advanced do Pokémon Card Game no Japão. O conjunto continua a apresentar Pokémons da geração 3 e Pokémon X no jogo de cartas. No Japão foi lançado como Magma vs Aqua Two Ambitions, o único subconjunto da era Pokémon Card Game Advanced. É baseado em Pokémon Ruby e Saphir, apresentando Pokémons da geração 3 e os dois times vilões da região de Hoenn, Team Magma e Team Aqua. A expansão em inglês foi lançada em 15 de março de 2004, enquanto o subconjunto japonês foi lançado em 24 de outubro de 2003. X Team Magma vs Team Aqua introduziu Pokémons de tipo duplo, nos quais os Pokémons têm um tipo secundário. Pokémons pertencentes a donos fizeram seu retorno. O design do card foi aprimorado visualmente para os Pokémons pertencentes às suas respectivas equipes. Os Pokémons da equipe Magma tinham linhas curvas na borda da janela de arte, enquanto os Pokémons da equipe Aqua tinham bolhas. O símbolo do tipo Pokémon no canto superior direito da carta tinha uma base diferente para cada equipe. Os Pokémons pertencentes a uma equipe exibiam seus respectivos logotipos no canto inferior direito da caixa de ataque. Os topos de caixas também voltaram, mas agora são de tamanho normal e são cartas secretas. O conjunto Magma vs Aqua Two Ambitions é lançado apenas em japonês. O conjunto X Team Magma vs Team Aqua é lançado em inglês, francês, alemão e italiano, com cartas também disponíveis como Reverse Holos. A expansão X Team Magma vs Team Aqua possui dois decks temáticos, Equipe Magma e Equipe Aqua. Cada deck temático é embalado com um baralho de 60 cartas, contadores de danos, moeda personalizada, livro de regras, lista de cartas e um playmat para apenas um jogador. O deck temático Team Magma concentra-se predominantemente em Pokémon do tipo Lutador e Fogo. O deck temático Team Aqua concentra-se em Pokémon do tipo Água e Elétrico. Obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a dar mais relevância no YouTube e nos engaja a produzir mais conteúdos legais para você. Obrigado e até mais. Tchau!